Como tomar decisões importantes. No vídeo de hoje eu vou passar 4 dicas sobre isso, indo da mais óbvia para menos óbvia. Então vamos lá. A primeira dica é: perceba aquilo que faz o seu olho brilhar. Quando existe uma decisão a ser tomada, muitas vezes nós ficamos muito racionais, a gente fica mentalizando muito sobre aquilo, tentando colocar os prós de um lado, os contras de outro, e entender qual caminho é o caminho correto. E muitas vezes a gente escolhe o caminho e ele realmente faz muito sentido racionalmente, mas ele vai nos trazer uma insatisfação, um aperto no peito mais para frente. Isso acontece porque a gente está ignorando o outro lado, que é o lado emocional, o lado do coração. Então o ideal é que a gente busque um equilíbrio. Não significa que a gente vai deixar de levar em consideração as consequências que aquilo vai trazer racionalmente, né? Mas buscar esse equilíbrio entre a razão e a emoção, aquilo que o nosso coração nos diz também, a nossa intuição nos mostra. E muitas vezes, se a gente perguntar para pessoas próximas, amigos, familiares, eles vão até comentar com a gente que está muito óbvio qual o caminho a gente quer escolher, porque quando a gente fala sobre a alternativa A, por exemplo, o nosso olho brilha e as pessoas percebem isso. Quando a gente fala sobre a alternativa B, muitas vezes não tem a mesma empolgação, chega até ter um tom de voz um pouco assim de angústia, né? Então isso também é uma coisa que a gente pode fazer, perguntar para as pessoas próximas da gente o que elas acham, ou o que elas percebem, conseguem observar que nós estamos querendo. Então essa é a primeira dica. A segunda dica é a gente se permitir errar. Porque os erros inevitavelmente vão trazer aprendizado que mais cedo ou mais tarde vão nos levar para a decisão certa, mesmo que não seja de primeira. Então a gente se cobra muito para acertar as coisas de primeira, justamente por ter essa pressão, essa autopressão, né? E uma pressão social também, para que a gente não cometa erros e esteja sempre acertando. Mas num nível mais profundo não existe uma decisão errada, porque toda decisão traz um aprendizado. Se a decisão for, entre aspas, acertada de primeira, ok, ela vai trazer aquela felicidade, aquele alívio, aquela satisfação. E se não for, ela vai trazer um aprendizado que inevitavelmente vai nos levar para a decisão correta mais adiante. Então fica aqui já um convite para você trocar um pouco a palavra erro por aprendizado, por feedback. Toda escolha que a gente faz, a gente recebe um feedback da vida para nos mostrar se a gente está ou não no caminho certo. A terceira dica é uma dica de a gente encarar um pouco o nosso medo e escolher aquilo que nos traz alívio, não no curto prazo, mas no médio e longo prazo. A tendência da nossa mente, a nossa tendência como seres humanos, é escolher sempre aquilo que traz um conforto e um alívio no curto prazo, um alívio imediato, uma satisfação imediata. O problema disso é que aquilo que nos traz satisfação imediata costuma nos deixar numa zona de conforto, costuma nos manter dentro dos nossos hábitos, dos nossos padrões já criados e já enraizados na gente. E por outro lado, as coisas que nos dão medo num primeiro momento, ou que nos trazem desconforto, né, ou que nos trazem um desafio, muitas vezes quando elas são transcendidas, quando a gente encara esse medo, encara esse desafio e supera ele, isso traz um alívio muito grande, uma felicidade muito grande. Então a gente pode sempre se perguntar, será que essa decisão que eu quero tomar, ela me traz satisfação no curto prazo, mas depois vai trazer uma angústia? Ou ela traz um pouco de desconforto, ou traz até um medo, agora, no curto prazo, mas no longo prazo ela vai me deixar mais feliz? Então essa é uma pergunta que pode ser feita. A quarta e última dica é um pouco contraintuitiva, e ela até pode ser útil caso a gente já tenha aplicado as outras dicas e não tenha dado certo. Que é a seguinte: deixe que se torne óbvio. É uma dica até que eu peguei emprestado do escritor Gustavo Tanaka. Por que isso? Porque, mais uma vez, a gente racionaliza as coisas, a gente pega dicas, a gente coloca no papel e procura decidir, e às vezes estressa muito, estressa ao máximo esse assunto, faz tudo o que está sob o nosso alcance para que a decisão seja tomada, e mesmo assim, às vezes, no fim das contas, a decisão não fica clara. Porque a gente está se cobrando muito, está o tempo inteiro em cima desse assunto, a gente não deixa nem esse assunto respirar. Então, muitas vezes, por mais contraintuitivo que pareça, a melhor coisa a fazer para tomar uma decisão é adiar essa decisão. Ou deixar esse assunto dormir um pouco, deixar ele respirar um pouco, para que quando a decisão for óbvia, ela simplesmente venha à tona por conta própria. Às vezes uma questão de dias ou poucas semanas, um impasse, né, duas alternativas que a gente realmente não fazia a menor ideia de
qual escolher, qual caminho tomar, elas se tornam extremamente óbvias. Então é algo que também você pode começar a aplicar um pouco aí na sua vida e depois me contar se funcionou ou não. Então essas são as 4 dicas. A primeira, perceber aquilo que faz o nosso olho brilhar, né? Buscar esse equilíbrio entre razão e coração. A segunda dica é a gente se permitir errar, trocar essa ideia de erro por uma ideia de aprendizado, de feedback que a vida vai nos dar, né? Para a gente sempre aprender com as nossas decisões. A terceira é escolher aquilo que traz alívio no longo prazo e não no curto prazo. Então, às vezes, escolher até mesmo o caminho do medo, mas que depois de transcendido vai trazer mais felicidade. E a quarta e última dica é a gente deixar que essa decisão se mature naturalmente até que se torne óbvia. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir que você deixe aqui o seu like e continue acompanhando os vídeos que eu vou postar por aqui. Em breve eles vão estar no YouTube também. Obrigadão, até mais.